A Luciana Verdolim, que está chegando mais uma vez lá de Brasília para conversar com a gente aqui sobre o ânimo do governo brasileiro, que não parece ser dos melhores para a aprovação deste acordo com a União Europeia, né, Luciana Verdolim? É isso mesmo, Colombo. Muito se falava no dia D aí do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, o dia 7 de dezembro, mas o que estava sendo negociado? A possibilidade dos países aprovarem o acordo sem a necessidade de passar pelos parlamentos de todos, né? Pelos congressos de todos os países integrantes, tanto do Mercosul quanto da União Europeia. Seria como uma medida provisória, começaria a valer imediatamente, depois seria ratificado pelos parlamentares de todos os países, mas pelo visto dificilmente a questão vai avançar. O presidente Lula, inclusive, antes de deixar lá a COP28, ele explicou o seguinte: teve encontro, ele se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, e reclamou que durante a conversa Macron não foi tão direto com ele quanto foi depois diante de integrantes, né, da sua comitiva, diante de produtores franceses, produtores de produtos que competem com produtos brasileiros. Por isso, essa negociação é tão difícil. O presidente brasileiro diz que não dá agora para jogar a responsabilidade ao Mercosul pelo não fechamento do acordo. A gente tem, inclusive, a declaração de Lula. Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil e que não digam mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão. É sempre ganhar mais. E nós não somos mais colonizados. Nós somos independentes. E nós queremos ser tratados apenas com respeito de países independentes, que temos coisas para vender, e as coisas que nós temos para vender têm preço. O que nós queremos é um certo equilíbrio. A Alemanha, por exemplo, defende o fechamento do acordo da União Europeia com o Mercosul, ao contrário dos franceses. Por isso, o presidente vai aproveitar, inclusive, essa viagem que está sendo feita agora a Berlim, para tentar intermediar essas negociações, apesar de saber que a França vai impor muitas dificuldades, como tem imposto desde o fechamento, né? Desde a assinatura que aconteceu durante a administração anterior. Luciana Verdolim, ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Vamos ouvir um pouquinho a Amanda Klein e o Cláudio Dantas a respeito deste assunto. Amanda, pelo tom do presidente, até um pouco irritado, né? Parece que a reunião com a França, de fato, não foi das melhores. A França, que é sempre tida pelo Brasil como o principal dificultador para o acordo, por um suposto protecionismo, especialmente pelo agronegócio francês, né? Se esse acordo não vingar, como parece não vai vingar, é um aspecto a enfraquecer ainda mais o Mercosul e um flanco aberto tanto para o Uruguai quanto para a Argentina, agora com o Milei, tentarem de alguma maneira escapar do bloco? Ou fazer acordo. Porque eles vão querer investir em acordos bilaterais, né? O Uruguai já tinha essa questão da China. O Milei nunca foi um entusiasta do Mercosul, muito pelo contrário, embora tenha voltado um pouco nas declarações mais ácidas depois que foi eleito. Agora, o problema é que Lula ficou legitimamente e realmente irritado com as declarações de Macron, né? Como a Luciana Verdolim falou, ele não tinha sido tão explícito no encontro bilateral dos dois, que aconteceu, obviamente, bilateral dos dois, que aconteceu antes dessa entrevista coletiva do Macron. E mais, Lula vem se comunicando com frequência com a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, inclusive teve um encontro com ela também às margens da COP28, na última sexta-feira, em que Ursula apresentou, estava entusiasmada, estava otimista, positiva com o fechamento do acordo. E o Lula queria trazer na bagagem de Dubai algo mais concreto para a reunião que ele vai presidir do Mercosul, que acontece agora, dia 7, quarta-feira, né? Dia 7, quarta-feira, ou quinta, sei lá, no Rio de Janeiro. E aí ele já queria apresentar talvez um desenho mais concreto desse acordo e falou várias vezes na possibilidade de fechar antes do final do ano. Agora, depois dessa declaração do Macron, que tem um tom protecionista, mas também reflete uma realidade da França, eles fazem muitas exigências duras sobre esse agronegócio limpo, com transição energética, sem desmatamento na França, aplicar
aplicasse as mesmas regras duras em relação ao Brasil ou ao Mercosul. Eles dizem, olha, não faz sentido o que o Macron disse na coletiva, a gente fazer exigências tão robustas dos nossos produtores locais e não aplicar as mesmas regras aos países do Mercosul. Chamou o acordo de antiquado, anacrônico, algo que vem sendo negociado há 20 anos. Já o Olaf Scholz, com quem Lula está reunido, tem uma concepção, uma percepção diferente. Ele é mais otimista e gostaria também de fechar o acordo. Com as fontes que eu falei do governo brasileiro, elas se dividem um pouco. No Itamaraty, ainda, eles não jogaram a toalha. Dizem, olha, quem dá a palavra final é a Comissão Europeia. As negociações continuam em curso, mas, obviamente, há um desânimo geral depois do que disse Macron. Já no Ministério da Fazenda, eles dizem, dificilmente vai sair alguma coisa, pelo menos por agora. Isso definitivamente atrasa uma assinatura, um fechamento desse acordo. Muito bem. Bom, olha, já se arrasta há bastante tempo, né? Um acordo começou a ser negociado em 99 e até hoje não foi fechado, embora, vamos dizer assim, o escopo geral tenha sido fechado, inclusive na época do governo Bolsonaro, nós tivemos aí um negociador muito hábil para fazer isso, foi o Marcos Trujillo, mas agora, efetivamente, para efetivar a aplicação do acordo, você tem novamente um recuo. Isso acontece no momento em que nós estamos vendo, em termos globais também, um recuo nessa política de globalização, nessa política de acordos multilaterais, de grandes blocos. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma nova fase, uma fase inclusive que foi reforçada no pós-pandemia, de nacionalismos mais exacerbados, de políticas mais protecionistas. Então, esta é uma tendência. Eu acho que esse acordo não virá. Se o próprio Macron, que é considerado aí um parceiro do Lula, né, já foi elogiado várias vezes, já fizeram declarações públicas mútuas, etc. Se ele é contra, né, sendo a França um importante produtor agrícola aí, e faz toda a diferença nessa decisão final, dificilmente teremos um avanço nesse acordo. Devemos partir para negociações diretas, bilaterais e se adaptar a esse novo momento global. Bom, o acordo vem se arrastando há muito tempo, como nós dissemos aqui, mais de 20 anos. O presidente Lula, quando assumiu o mandato, estabeleceu essa como uma das prioridades pela relevância em si, econômica, para o comércio internacional brasileiro, do Mercosul, mas também para fortalecer politicamente o bloco, que vinha de um processo de questionamento pelo ex-ministro Paulo Guedes, pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que tinha uma compreensão muito parecida com a compreensão que hoje o Uruguai tem do bloco e que a Argentina, tudo indica, passará a ter a partir do dia 10 de dezembro, quando Javier Milei toma posse. Por quê? Durante a campanha, ele dizia que encarava o Mercosul como um tormento, como uma amarra. Recentemente, em reunião aqui no Brasil, Lacalle Pou, presidente do Uruguai, também fez uma manifestação nesse sentido. Se as coisas não andassem com o bloco como um todo, o Uruguai tinha a intenção de se desvincular e começar a estabelecer conexões comerciais, relações diplomáticas, financeiras com outros países sozinho. Portanto, a possibilidade, a iminência da não aprovação desse acordo é ruim do ponto de vista econômico, em tese, né? Porque há economistas aqui no Brasil que entendem que o acordo seria ruim para o Brasil, na medida em que o país teria de abrir mão de determinadas circunstâncias para a assinatura do acordo, mas do ponto de vista político, sem dúvida se trata de uma derrota para o presidente Lula. Afinal de contas, o Brasil é o presidente do Mercosul, tanto é assim que haverá a reunião agora no dia 7 aqui no Brasil. É ruim do ponto de vista político para o presidente Lula, porque ele terá dois países importantes do bloco com mais argumento para tentar se desvencilhar e avançar em acordos bilaterais solteiros com determinados países e não continuarem, na avaliação deles, amarrados ao Mercosul. Vale ressaltar que essas últimas reuniões, especialmente essa importante para o acordo, para o não avanço do acordo do presidente Lula com o presidente francês Emmanuel Macron, aconteceu no Catar durante a COP28.